Boa noite. 2 dos arguídos do processo Freeport revelaram à TVI que há um outro primo de José Sócrates envolvido no negócio. José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, primo direito do atual primeiro-ministro, será, segundo estes 2 arguídos, o homem mencionado em e-mails apreendidos pela Polícia Judiciária como o Gordo ou o Bernardo. Estes serão nomes de código utilizados por diversas vezes por Charles Smith e outros intervenientes no negócio. No DVD que a TVI divulgou, Charles Smith afirma ter entregue durante 2 anos envelopes com subornos a um primo de José Sócrates, que alegadamente os faria chegar ao primeiro-ministro. Esta é a reportagem que estava preparada para ser passada no Jornal Nacional de sexta-feira, apresentado por Manuela Moraguetes. José Paulo Bernardo Pinto de Sousa é primo direito de José Sócrates, filho de António Pinto de Sousa, tio paterno do primeiro-ministro. Segundo 2 dos arguídos do processo, é este o homem referido em diversos e-mails apreendidos pela Polícia Judiciária como o Gordo ou Bernardo, nomes de código utilizados para ocultar a verdadeira identidade do intermediário dos alegados subornos ao então Ministro do Ambiente, José Sócrates. Os e-mails foram trocados entre Charles Smith, o sócio Manuel Pedro da Smith & Pedro e o administrador do Freeport, Gary Russell. O primeiro foi escrito a 18 de maio de 2002 e enviado por Charles Smith para o sócio Manuel Pedro. Temos que pedir ao Freeport para enviar 80 mil libras ainda esta semana, para podermos pagar ao Pinóquio algo no dia 31 de maio, conforme eu combinei com o Bernardo, para não arriscar nada. Como se pôde ver, aqui a palavra código é Bernardo, mas Charles Smith terá utilizado para o mesmo homem outro nome de código, o Gordo. A 15 de junho de 2002, Charles Smith envia um e-mail para Gary Russell. O homem dos dinheiros é referenciado como o Gordo. Estou preocupado que o protocolo não seja assinado até poder dizer ao Gordo que foi feita uma transferência. O Gordo é novamente mencionado num outro e-mail datado de 31 de maio de 2002, de Charles Smith para Gary Russell. Fica-se a perceber que se fala do mesmo homem. O homem que recebeu o dinheiro dos alegados subornos a José Sócrates, mas também o homem dos bastidores que tratava de tudo. O Gordo irá tratar da questão da publicação da Declaração de Impacto Ambiental. Ele pode também auxiliar na questão da carta da Câmara Municipal de Alcochete sobre a expropriação dos terrenos, se necessário. O estudo de impacto ambiental permite 3.200 lugares. Segundo o Gordo, o número é relevante e ficou um pouco surpreendido por a Câmara Municipal de Alcochete pedir mais. Devíamos designar imediatamente um engenheiro para estabelecer a ligação com a Câmara Municipal de Alcochete relativamente a uma solução aceitável. Como segurança, o arquiteto e o Gordo irão trabalhar nos bastidores a fim de assegurar que tal aconteça. Para além destes e-mails apreendidos pela Polícia Judiciária, um primo de José Sócrates também é associado aos supostos subornos no DVD divulgado pela TVI. Charles Smith acusa o primeiro-ministro de corrupto e um primo como sendo o homem que, alegadamente, recebeu os envelopes com dinheiro para fazer chegar a Sócrates. Afinal, o mesmo referido nos e-mails. In cash? In cash. Oh, it's all cash transaction. Over 2 years, right? You've got to understand. I'm not that stupid. I was stupid, I've even done this, but I was clever enough to do it in small bits and pieces, like 3,000 euros, 4,000 euros, because that's why it took 2 years to pay that. And then what was it? So you had just little brown envelopes to... Who I mean, presumably the minister's got, you know... No, he had agents. He himself was not involved in that. Sempre o primo como receptor dos dinheiros ou o Gordo ou Bernardo como é identificado nos e-mails. A TVI sabe que a Polícia Judiciária de Setúbal e os procuradores do Ministério Público que investigam o caso Freeport têm em mãos novos elementos que indiciam poder ser José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, o intermediário de alegados pagamentos corruptos a José Sócrates. Poderá também ser ele o homem que tratava de todas as combinações para que o negócio do Freeport se efetuasse.
José Paulo Bernardo Pinto de Sousa tem negócios em Angola, Benguela, onde se desloca com frequência, mas também está ligado a empresas em Portugal como a Mecaso, em que chegou a ser sócio-gerente, a Merzoghi, Pasta Nostra, ligada à restauração, ou ainda a Cotada, uma empresa de artigos de caça e pesca em que José Paulo Bernardo aparece como gerente. A TVI tentou ouvir José Paulo Bernardo Pinto de Sousa nas várias empresas a que está ligado. Muitas delas já não existem sequer. E tentámos ouvi-lo também nesta casa onde vive em Cascais quando está em Portugal. Em todos os locais disseram-nos que se encontra fora do país. O Dr. José Paulo Bernardo Pinto de Sousa está? Não consigo ouvi-la. A que horas é que posso encontrá-lo? Está fora do país? O seu filho está a ser investigado no caso Freeport, sabe disso? Não sei, isso não sei. Mas ele também ainda é capaz de não ser, ele já está há mais de uma semana ou duas fora, não é? Mas está surpreendido? Não sei se estou surpreendido. Eu que ele realmente fazia negócios e que no fundo foi tudo à falência. Ele é um dos primos mais próximos de José Sócrates? Eu acho que são os únicos próximos, porque no fundo são os meus filhos e os filhos desse tio dele. Mas há ainda mais. Eu própria falei com 2 dos arguidos do processo Freeport que pediram anonimato, confrontei-os com as fotografias que mostramos e os 2 identificaram-no de imediato como sendo José Paulo Bernardo Pinto de Sousa. Um deles garantiu mesmo que José Paulo Bernardo é o gordo referido nos e-mails e o intermediário dos supostos pagamentos corruptos denunciado no DVD. O primo de José Sócrates ainda não foi ouvido no processo. A documentação inglesa não chegou toda a Portugal. Por outro lado, a equipa que investiga o caso Freeport ainda vai deslocar-se mais uma vez à Inglaterra e, por fim, há mais inquirições a fazer. Por tudo isto, tudo o que tem sido dito nas últimas semanas sobre o caso Freeport, que o deram como praticamente concluído, não corresponde à verdade. A verdade é que o caso Freeport ainda está longe do fim. Só depois das eleições é que se virão a conhecer desenvolvimentos no processo que levantou suspeitas ao mais alto nível político deste país. Ana Leal, Manuela Moura Guedes, Carlos Enes e Nuno Coá, TVI. A TVI fez chegar ao gabinete do Primeiro-Ministro uma série de perguntas a José Sócrates relacionadas com esta reportagem, mas até agora não recebeu qualquer resposta. Entre outras questões, a TVI perguntou se José Sócrates mantém uma relação pessoal de proximidade com o primo, José Paulo Bernardo, e se alguma vez teve relações comerciais ou empresariais com ele. A TVI perguntou também se alguma vez o Primeiro-Ministro recebeu do primo envelopes com dinheiro relacionados com o projeto Freeport. José Sócrates e o seu gabinete mantiveram o silêncio e não responderam às 6 perguntas da TVI sobre este caso. E os procuradores do caso Freeport não deixaram de investigar as ligações do Partido Socialista e de José Sócrates e dos seus colaboradores no licenciamento do Freeport. Isto ao contrário do que afirmam os comunicados da procuradora Cândida Almeida. A TVI sabe que o secretário nacional adjunto do PS, André Figueiredo, foi interrogado pelos investigadores do processo Freeport. Já em junho deste ano, o secretário nacional adjunto do PS, André Figueiredo, aqui a acompanhar Sócrates no debate da TVI, foi ouvido pela investigação do Freeport. Em causa estavam eventuais colaborações do arquiteto e arguido Capinha Lopes com a campanha eleitoral do PS para as autárquicas de 2001. A TVI sabe também que o atual ministro Pedro Silva Pereira será ouvido pela investigação do Freeport depois das eleições. O braço direito de Sócrates foi referido por testemunhas como sendo elemento preponderante na aprovação do Centro Comercial de Alcochete. Sobre as suas ordens, trabalhavam os elementos do ICN, como Carlos Guerra, que aprovaram o empreendimento e que são suspeitos de terem alegadamente recebido dinheiro para o fazer.
A investigação procura perceber o significado de cerca de 200 mil euros depositados nas contas de Carlos Guerra, que o próprio justifica como sendo dinheiro de uma partilha antes de uma falência de um familiar. Confirma-se que na próxima semana os investigadores do Freeport deslocam-se ao Reino Unido para recolher importante documentação sobre contas bancárias. Estes novos dados podem esclarecer o caminho que o dinheiro usado, alegadamente, para corromper os decisores políticos do Freeport teve.